e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir, afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos com a luz. E ir ao teu encontro, queremos te seguir, afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos com a luz. Quando eu faço bem, eu abraço a Jesus, e é nesse abraço que eu faço bem. Quando ajudo alguém, eu abraço a Jesus, e é nesse abraço que eu ajudo alguém. Quando a paz me vem, eu abraço a Jesus, e é nesse abraço que a paz me vem. Quando enxergo além, eu abraço a Jesus, e é nesse abraço que eu enxergo além. Quando a paz me vem, eu abraço a Jesus, e é nesse abraço que a paz me vem. Quando enxergo além, eu abraço a Jesus, e é nesse abraço que eu enxergo além. Só o amor pode trazer a paz. Quando a dor em pranto se desfaz, só o amor perfuma o coração, a essência do perdão, deixando a alma leve. Com amor e Deus no coração, não importa se sentir medo ou solidão, pois eu sei que chegarei à luz, mãos dadas com Jesus, encontrarei a paz. Oh, Jesus, oh, amor, oh, de luz, Senhor, Mestre amado, luz divina, abençoa vossa doutrina, e que este dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. Senhor,
ouve a minha oração. A paz pede o meu coração. Eu sei que tu vives na glória, abençoa meus passos, ilumina meu chão. Oh, mestre, como eu sou tão pequeno, eu quero compreender, meu Senhor. Tua voz eu escuto tão longe, os teus braços abertos e falando de amor, de amor. Eu sou como um rio que corre, cruzando os caminhos em busca do mar. Contigo eu tenho a certeza que na correnteza não vou me afogar. Vou vencer, vou lutar, entender, perdoar. Seguirei teu olhar e meu mundo renovar. Depois desse começo maravilhoso com essas músicas, né? Vamos começar os nossos trabalhos, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo por este momento de luz, onde estamos aqui reunidos, em nome de Deus, de Jesus, da espiritualidade bondosa, que nos ampara sempre, que nos dá força para o nosso dia a dia, para cada momento. Muito obrigada, Senhor, por tudo que tu faz por nós. Muito obrigada por tudo. Este mês de abril é um mês especial para nós, da Casa Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, pois é o mês do nosso aniversário. Esse mês, agora precisamente o dia 18 de abril, a gente está completando 18 anos, não, dia 18 anos, né? Tanto 18, né? E a gente, esse mês vai ser exposições do pessoal, convidados que vêm de fora. O Gilberto é nosso convidado, é de Içara. Içara do Consolador Prometido. Então, começamos hoje com ele e vocês já viram que o comecinho foi super harmônico, super bom, com essa musiquinha assim que acalma a gente, que faz a gente se harmonizar e pensar em Cristo. Meus amigos, então, agradecidos que somos por esses 18 anos de Casa Espírita, tudo que a espiritualidade tem feito por nós, pela nossa casa, pelo nosso Balneário Gaivota, por tudo que a nossa pequenez, a gente não consegue ver a grandeza de uma casa espírita, porque a espiritualidade faz por nós, que os nossos protetores fazem por nós, que como diz assim, os anjos da guarda, né? Hoje a gente até estava estudando essa parte. Então, a gente só agradece. Muitas vezes a gente se depara com momentos difíceis na vida, com momentos de doença, de problemas de família, mas sempre temos que ter fé e esperança que vai passar. Nossa oração é principal. Fizemos oração todos os dias dentro das nossas casas, que a espiritualidade bondosa sempre está a nos ajudar, a nos proteger e a nos amparar. Só temos agradecimento, só temos emoção de agradecer por esses 18 anos de Casa Espírita. Pai amado, espíritos bondosos,
Te agradecemos por tudo que tu tem feito por nós nesses 18 anos. Te agradecemos por tudo que tu tem nos ajudado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E por caridade, não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Que a paz de Jesus permaneça conosco. E hoje, para nossa alegria, como eu já disse no começo, temos a honra e o prazer de receber o Gilberto, que é do Centro Espírita Consolador Prometido de Içara, que veio a brilhantar a nossa noite, já começou com essas músicas maravilhosas e tenho certeza que com a nossa vibração e com a proteção da espiritualidade bondosa, ele vai fazer uma palestra muito boa para nós. Gilberto, deixa eu arrumar aqui. Os altinhos não precisam, mas os baixinhos precisam. Boa noite a todos. É um prazer retornar a esta casa. Agradeço bastante o convite. Isso nos permite, nos ajuda a refletir, principalmente sobre o tema que nos foi passado, que é o tema que vai se desenrolar durante todo este mês, o céu e o inferno, que está completando 160 anos esse livro. Nós temos o Livro dos Espíritos, que deu origem à doutrina espírita. Ele surgiu em 1857, com 501 questões, e depois, em 1860, ele foi ampliado para 1019 questões. O Livro dos Espíritos, a última versão, de 1860, ele contém 4 partes. A primeira parte fala de Deus, de elementos gerais do universo. Kardec depois escreveu o livro A Gênese, desdobrou aqui neste livro, A Gênese. Em seguida, a segunda parte, que fala do mundo espiritual, né, e da manifestação dos espíritos, influência deles, ele escreveu o livro dos médiuns, desdobrando esta questão. Depois, na terceira parte, nós temos o livro terceiro, que fala das leis morais, né? Nós vimos o desdobramento no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E o último capítulo, a última parte, né? O livro 4 aqui, do Livro dos Espíritos, trata das esperanças e consolações. Esperanças e consolações, que é justamente o tema do livro O Céu e o Inferno. Trata sobre isso e da justiça de Deus. É sobre este livro que nós vamos falar, porque ele está completando 160 anos e a casa escolheu como tema. Vamos começar com uma pergunta que nos ocorre sempre que a gente trata desse tema. Hoje ainda, imagine na época de Kardec, lá em 1857. Quando a gente morre, e eu vou dar uma notícia para vocês aqui, todos vão morrer, ou alguém não sabe, vai morrer. Vamos, né? A gente vai para o céu ou vai para o inferno? Sabe que já foi feita pesquisa sobre isso, e aqui no Brasil ninguém respondeu que vai para o inferno. Não respondeu. Acredita que sim, mas respondeu que não, não vai. E se a gente vai para o inferno ou para o céu, a gente vai para sempre? Essa é uma pergunta que já acontecia ainda hoje, muita gente tem dúvida. Então, segundo as crenças e doutrinas, existem 4 alternativas para a gente quando a gente morre. Primeiro, para o materialista, morreu, acabou. Para o panteísmo, né, o nosso ser é absorvido pelo todo universal. Como se fosse assim, uma gota no mar. Né? Então, como se fosse um mar, tivesse uma gota, absorvia. Que dá no mesmo, né? A gente acabaria também. Existe uma corrente do espiritualismo que entende
que a alma foi criada por ocasião do nascimento, ou seja, quando nós nascemos, somos criados, foi criada a nossa alma, e que essa alma, o corpo morre e a alma continua. Ou então, de acordo com essa corrente, as pessoas más vão para o inferno e as pessoas boas vão para o céu. Eu não sei o que vai dar tudo meio. E para outra corrente do espiritualismo, que é o espiritismo, a alma continua existindo após a morte. E essa alma pode evoluir lá no mundo espiritual, como ela retorna ao mundo material para continuar evoluindo e sempre evoluindo e sempre evoluindo. Então, a sorte, o destino nosso, dentro do que ensina a doutrina espírita, é que a gente está em permanente evolução e, portanto, a nossa sorte não é definitiva. Então, ninguém vai para o inferno, ninguém vai para o céu, porque a gente está evoluindo. Né? Pelo menos em relação ao definitivo. No tempo de Kardec, né, qual é o tipo de visão que as pessoas tinham de Deus? As pessoas acreditavam que Deus era um juiz implacável, que era um justiceiro, que havia um inferno e um céu. Se a gente cometesse erro, ia para o inferno. E para o inferno eterno. Aí como é que fica, uma pergunta que sempre surgiu, a situação daquela mãe que fez tudo direitinho na vida, cuidou bem do seu filho, foi para o céu, só que o filho não seguiu o exemplo da mãe e foi para o inferno. Seria possível que essa mãe estivesse lá no céu, feliz, sabendo que o filho estava sofrendo lá no inferno? O que você acha? Então, é uma doutrina de seres que somente pensam, resolvem as coisas pelo pensamento, mas não tem coração. Qual é a mãe que teria coragem de abandonar um filho em sofrimento eterno, né? Então, Kardec escreveu um livro, esse que eu mostrei. E em 1º de agosto de 1865, sai com o título O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, com uma informação totalmente diferente daquilo que se ensinava na época, de que as pessoas acreditavam. Ou seja, Deus é justo, Deus é amoroso, Deus é misericordioso. É o nosso Pai, como nos ensinou Jesus, que dá a cada um segundo o seu plantio, claro, porque ele é justo, né? Bondoso, mas é justo. E não separa eternamente a mãe do filho. Não mesmo. Como é que o Kardec faz para escrever esse livro? Ele fez assim. Ele começou a conversar com diversos espíritos, pessoas que já tinham morrido. Cada uma em situação diferente da outra. E aí ele separou os assuntos. Entrevistou espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, espíritos suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e expiações terrestres. São as 7 categorias em que ele fez a separação. Vamos ver um só, não vamos olhar todos, né? O livro contém a conversa com diversos espíritos de cada categoria. Escolhi aqui a gente pegar um de cada tipo para a gente analisar, para ver como é que o Kardec fez o trabalho dele. Que bonito. Então, Sanson, por exemplo, ele era um espírito feliz. Ele era membro da Sociedade de Paris, amigo de Kardec, e ele disse o seguinte: quando eu morrer, eu gostaria que vocês conversassem com o meu espírito logo que desse. E assim, para satisfazer o desejo do Sanson, eles conversaram com o espírito dele quando o corpo estava lá na capela mortuária. Estava lá no velório e eles conversaram com o espírito dele. Olha só. Na presença do corpo. Kardec pergunta assim: irmão Sanson, você teve momentos de muito sofrimento. Como está agora? Ainda tem dores? Aí o Sanson disse: eu estou bem. Eu acho-me regenerado, renovado. Não sinto mais as antigas dores. Que bom, né? Recobrei a lucidez 8 horas depois da morte. Sei que pretendem ler alguma coisa sobre mim e já sei o que vai ser falado. E peço realmente que vocês falem, para que os que não acreditam tenham fé. Eu gostaria que os meus filhos estivessem presentes
para se converter a esta crença sacrossanta. Aí, 2 dias depois desse fato, né, ele se manifesta novamente lá na Sociedade de Paris, Espírita de Paris, e Kardec pede que ele dê maiores esclarecimentos. E ele diz assim: quando eu voltei a mim, após a morte, eu estava cercado de amigos. Legal, né? A gente chega lá e está cheio de gente esperando pela gente. Todos sorridentes. Uma felicidade sem igual nos animava. Eu senti que eu podia me transportar sem dificuldade através do espaço. O que então eu vi, não há palavras para explicar. Tornem-se bons, disse ele, e tudo irão conseguir. Atualmente, vocês só podem ter o que Deus concede, mas com a esperança de progredir sempre. Mais tarde, vocês serão como nós. Procurem, no entanto, morrer em graça para muitos saberem. Legal. Que bom que a gente pudesse, quando morrer, estivesse na situação de Samson. Né? Espírito feliz. Agora vamos ver um espírito em condições medianas. A turma da média aí, né? Vamos ver. O nome dele era Joseph Bré. E esse relato que ele fez foi a própria neta dele, que era médium, ele relatou. Aí a neta trouxe a informação para Kardec, que anotou. E Joseph Bré, que era tido como um homem honesto, e isso é muito importante a gente prestar atenção agora. Ele diz assim, ele era honesto, nunca fez mal para ninguém. Ele disse assim: eu sofro por não ter aproveitado bem o tempo aí na Terra. Eu vivi honestamente, segundo o juízo dos homens, mas existe a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. Aí na Terra, honesto é aquele que não prejudica o próximo. Aquela história, não matei, não roubei, não tem, não fiz mal para ninguém. Aí diz assim: honesto aos olhos de Deus é aquele que se dedica ao bem, ao progresso dos seus semelhantes, que evita palavras ofensivas, que não é orgulhoso, que não é invejoso, que não é ambicioso, que é paciente e bondoso para com quem o agride, que perdoa as ofensas que recebe de coração, que ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí ele diz: confesso que faltei a muitos desses deveres e disso me arrependo. Aos que tiverem a consciência assim endividada, eu recomendo que reparem as faltas praticando boas obras. O amor cobre uma multidão de pecados. Então, é a recomendação que ele está dando. Agora, um espírito sofredor. Um feliz, um mediano, agora um sofredor. Lisbeth, é um espírito feminino. Qual é a causa do seu sofrimento, minha irmã? Sofro porque não fui humilde, não fui submissa à vontade de Deus, nem fui paciente na aprovação. Estou arrependida, mas o arrependimento é inútil, quando apenas produzido pelo sofrimento. Se arrepender só não adianta. Arrependimento útil é aquele que tem por base a mágoa de haver ofendido a Deus e o desejo de fazer uma reparação. E ela diz que ainda não posso, infelizmente, fazer isso. Outro tipo de espírito. Cada vez pior a situação. Um espírito suicida. Benjamin tinha 21 anos, estava gravemente doente. Quando ele estava ali, a mãe estava próximo, estava para morrer, a mãe, desesperada, disse assim: eu vou te acompanhar, meu filho. Todos acharam que se tratava assim de uma explosão de dor que ocorre para a gente naquela situação, né? Mas depois foram ver, ela tinha se suicidado, cumprindo a promessa que ela tinha feito. E aí Kardec conversou com o espírito dessa mãe e perguntou assim: como é que você está, minha irmã? Ela disse assim: eu quero ver meu filho, cruéis. Tomaram ele de mim para levá-lo à luz e me deixaram nas trevas. Quero meu filho porque ele me pertence. O amor materno não vale nada? Carreguei no ventre, amamentei-o. Guiei meus primeiros passos. Ensinei-o a falar o sagrado nome de Deus e o doce nome de mãe. Fiz dele um homem cheio de atividade, de inteligência e de honestidade, para perdê-lo quando se tornou adulto e tinha um grande futuro pela frente. Ela não se conformava por ter morrido naquela idade. Não, meu Deus não é justo. Não é o Deus das mães
Ele não compreende as dores e o desespero. E quando eu busquei a morte para não me separar do meu filho, eis que novamente roubam ele de mim. Meu filho, onde é que está? Eu achava que Deus era melhor que os homens. Eu não acreditava no seu inferno. Me enganei. Levaram meu filho para o paraíso e eu estou aqui no inferno das mães. Ele existe, ela disse. E estou vendo. Aí Kardec faz esse comentário para nós. Né? Pobre mãe. O suicídio é um crime aos olhos de Deus. A ausência de seu filho é a punição. Então, ela achou que se ela se suicidasse, iria encontrar o filho que estava no lado de lá morto também. Mas, como eu falei, Deus é misericordioso, é bondoso, mas ele é justo. Se aquela mãe que enfrenta a dificuldade não se mata, né, não pode ser tratada diferente daquela que se mata por um crime, faz um crime, comete um crime a Deus, e aí vai receber como recompensa, já encontrar o filho. Olha só o que Kardec diz. A morte de seu filho era uma prova de resignação. Infelizmente, falhou quando em vida. Está dizendo para ela assim, agora na morte, você está falhando novamente. Somente você pode abreviar ou retardar o encontro com seu filho. Ore a Deus pedindo perdão. Então ela estava lá revoltada e isso ia atrasar mais ainda o encontro com ela que um dia ia acontecer. Aí a mãe diz assim, que a luz da esperança que eu recebo nesse instante. Obrigado, vou orar a Deus. Aí Kardec também aproveitou para conversar com o filho que tinha morrido e por causa dele a mãe tinha se matado. É o Benjamin. Meu irmão, você sabe que a sua mãe se suicidou em consequência do desespero, da sua perda? O Benjamin falou, sim. E se não fosse a dor que me causa esta fraqueza dela, eu me julgaria completamente feliz. Pobre mãe, excelente mãe. Não conseguiu suportar a prova dessa separação momentânea e tomou para se unir a mim o caminho errado e que vai nos separar por longo tempo. Se houvesse aceitado a provação com humildade, se tivesse esperado com paciência o momento da sua morte, ao entrar no mundo espiritual, teria me avistado imediatamente e eu a receberia de braços abertos. Ela iria me encontrar radiante e feliz. Mas o que ela fez coloca entre nós uma barreira. Orem por ela e, sobretudo, não a imitem, principalmente vocês, mães, que estão comovidas com essa história. Não pense que é porque ela amava o filho mais que as outras mães. Não, foi por isso. É que lhe faltou coragem, faltou resignação. Mães que me ouvem, quando a agonia chegar a seus filhos, lembrem-se de que, como Cristo, cruz, morto. Eles estão subindo ao alto do Calvário para alcançar a glória eterna. E agora um criminoso arrependido. Como é que se comporta lá no mundo espiritual? Então o Lemaire, ele foi condenado à morte, lá na França, naquela época, né? Cometia o crime mais grave e era condenado à morte. E um mês depois desse fato acontecer, ele foi chamado, ele foi evocado por Kardec. E aí, Kardec pergunta para ele assim, irmão, como é que você está se sentindo ao nos ver? E ele diz assim, me sinto com vergonha. Quando entrei na nova existência, quer dizer, quando ele foi para o mundo espiritual, eu tive um sofrimento insuportável, uma espécie assim de remorso. Já me encontrei com os meus cúmplices, meus amigos, né, de crime, né, e isso foi muito doloroso também. E vejo as minhas vítimas, porque ele vai para lá, as vítimas estão lá também, né? Que são felizes. Seus olhares me perseguem. Inutilmente eu tento fugir, mas não consigo. Eu sinto vergonha. Minhas vítimas me olham com piedade. Não tenho ódio, nem desejo de vingança. Não lamento a perda da vida. Eu lamento os meus crimes. Se dependesse de mim, eu não mais os cometeria. Acreditando-me forte, escolhi uma vida difícil e acabei por ceder às tentações do mal. Olha o que ele está dizendo aqui. Que ele achou que ia aguentar, né, as dificuldades da vida e escolheu uma vida bem difícil. Não, eu vou reencarnar, né, eu vou dar conta de fazer tudo. Tranquilo, chegou lá, caiu.
E isso é o nosso livre-arbítrio. A espiritualidade nos recomenda, olha, não vai para essa prova que ela é muito difícil. Não, deixa que eu dou conta. E achou que ia dar. Não deu. Você não poderia ter se tornado um homem de bem? Perguntou Kardec. O Lemaire diz assim, como eu era fraco, talvez pudesse, assim, ter corrigido algum defeitozinho, mas não a ponto de me tornar um homem de bem. Não. Reconheceu, pelo menos reconheceu isso, né? Eu não acreditava em Deus e agora eu sinto, mas ainda não compreendo. Meu arrependimento é sincero porque eu vejo o que fiz. Consciência que nos julga lá no mundo espiritual. Deus que vai vir, fica nos apontando nossos erros. Não, a nossa consciência que diz aquilo que a gente fez errado. Foi justo o castigo que eu recebi na terra. Olha só o que ele diz. Eu pretendo reparar meus crimes em novas experiências. Mas isso parece tão distante. Aí já está bom. Ele pelo menos teve essa consciência. Agora, um espírito endurecido. Aquele que chega lá e não tem jeito. Aqui nós falamos. Vimos Kardec falar com um criminoso que se arrependeu. E agora nós vamos falar com um que não se arrependeu. Olha só, né? A rainha mãe do reino de Oudh, na Índia, ela estava visitando a Inglaterra. E aí ela estava retornando para seu país, passando pela França. E quando ela estava passando pela França, ela morreu de uma doença súbita. E foi sepultada ali na França mesmo. Aí Kardec, é uma notícia que se espalhou, né? No mundo inteiro, na Europa, em Paris, porque era uma personagem conhecida, famosa. E aí Kardec pergunta para ela, minha irmã, sois feliz? E ela diz assim, não, tenho saudades da vida, que teria me livrado desta dor insuportável. Gostaria que meu corpo se levantasse do túmulo. As honras que eu recebi no meu sepultamento foram muito mesquinhas. Eu era rainha, e nem todos se ajoelharam diante de mim. Olha só, que incrível. Aqui nesse mundo, eu continuo sendo rainha. Então, que me mande escravas para me servir. Mas parece que ninguém se preocupa comigo aqui. Ainda bola. Aí Kardec pergunta assim, e qual é a sua opinião sobre Cristo, sobre a religião cristã? E a rainha de Oudh diz assim, eu era muçulmana, mas grande demais para me ocupar de Deus. A religião cristã é absurda, pois considera todos como irmãos. Imagina que absurdo. E o filho de um carpinteiro não é digno de ocupar os meus pensamentos. Se eu pudesse, eu não estaria aqui. Vocês me tratam com pouco respeito. Eu não quero que me trate assim. Chame-me majestade. Do contrário, eu não vou responder mais. Quero ir embora. Sou rainha, não sou escravo. E agora uma expiação terrestre. Essa história aqui é muito legal. Muito interessante. Ele ouviu a história, eu ouvi o Max, um mendigo, né? Ele, quando morreu ali, ele tinha quase 100 anos de idade. E era conhecido como Pai Max, em toda aquela região lá de Paris, na França. E aí, Kardec disse assim, ô meu irmão, nós gostaríamos de conhecer a sua história. Ele disse assim, bom, vou contar. Na encarnação anterior, eu era um dos mais ricos e poderosos senhores desta região. Porém, eu era muito orgulhoso da minha nobreza. O dinheiro que eu tinha era só para os meus prazeres. Eu tratava mal os meus subordinados. Eu morri cedo por causa dos meus excessos. De tanto beber, de tanto comer, de tanto fazer farra, eu morri. E ninguém chorou a minha morte. Ninguém rezou por mim. Eu só recebi ofensas e fui até perseguido quando cheguei no mundo espiritual. Aí pedi compaixão a Deus. E uma voz me aconselhou a me arrepender e pedir perdão àqueles que eu humilhei durante a vida. E aí eu pedi, então, que eu me tornasse servo dos meus servos. Alguns anos depois, eu reencarnei numa família pobre. Eu perdi meus pais quando era criança. Aos 40 anos, fiquei paralítico e tive que mendigar por mais de 50 anos por essas terras onde eu tinha sido o Senhor absoluto.
nas propriedades que me haviam pertencido, olha só, eu recebia migalhas de pão e abrigo nas estrebarias. Por ironia do destino, passaram a me chamar de conde. Imagina o mendigo, ô conde, ô conde. Quando dormia, meu espírito costumava visitar o castelo, onde eu reinei como um tirano. Eu acordava triste, mas nunca me queixei. E quando eu morri, agradeci a Deus por haver me sustentado com firmeza e resignação, numa prova tão difícil, da qual hoje eu recebo a recompensa. Quando morreu como rico, ninguém deu bola para ele. Depois, ele se tornou mendigo e era uma pessoa conhecida, feliz com aquela prova pela qual ele tinha passado. Conclusão. Então, Kardec anotou, comparou, avaliou, refletiu sobre essas respostas, e aí ele formulou um conjunto de conclusões que ele chamou de Código Penal da Vida Futura. Nós temos aqui na Terra o Código Penal brasileiro, por exemplo. Então, cada crime que a gente comete, cada infração, tem uma pena. E ele fez a mesma coisa, o Código Penal da Vida Futura, para os espíritos. Segundo esse código, todos os espíritos são criados iguais, simples e ignorantes, ou seja, sem saber. Todos têm o mesmo ponto de partida. Ninguém é criado anjo. Não, todos têm o mesmo ponto de partida. Não há penas eternas. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Todos progridem. O bem e o mal são rigorosamente considerados por Deus, a cada um segundo suas obras. A alma traz consigo o próprio prêmio ou o próprio castigo, onde quer que se encontre. Aqui na sala, nós podemos ter duas pessoas agora. Uma vivendo no inferno e a outra vivendo no céu. O lugar não importa. Cristo, quando estava aqui na Terra, era a pessoa mais feliz do universo. Mas ele estava na Terra, há 2000 anos atrás, onde existiam pessoas infelizes. Então, não tem nada a ver com o lugar. O céu e o inferno estão por toda parte, onde existam almas felizes ou sofredores, como nós vimos agora. A duração e a natureza das penas, dos castigos, depende da gravidade, do conhecimento do autor, das circunstâncias e da permanência no mal. Deus sabe julgar muito bem, não se engane. Não é igual aos nossos juízes, que infelizmente, como humanos, também erram. Né? Só o arrependimento não basta para pagar a falta. É preciso a expiação, sofrer a consequência. Dei um tapa, porque quando a gente dá um tapa em alguém, a gente não sente dor, e a gente não dá só dei um tapa. O dia que a gente leva, daí a gente doeu mesmo. A pessoa deve ter ficado muito chateada com o meu tapa, porque realmente dói. Então, a gente tem que passar pela consequência dos nossos atos. Né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E a reparação do mal. Também temos que passar pela reparação. Então, ninguém sofre por erros dos outros, a não ser que tenha dado causa. Quer dizer, se você estimulou o suicídio, a pessoa se suicidou, você também é corresponsável. Se você ajudou no aborto, ou estimulou, né? Então, é sofrimento do outro, um erro do outro, mas você colaborou. Então, você também vai sofrer as consequências. E aí, a justiça divina, então, está bem clara em duas lições de Jesus. A cada um segundo seu merecimento, e quem matar com a espada, perecerá pela espada. As penas ou sofrimentos que cada um experimenta são dores morais e estão em relação com os atos praticados. Não existe recompensa ou sofrimento gratuito. Ninguém está sofrendo aí imerecidamente. Então, pelo que se vê, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina. Por toda parte existem espíritos felizes e infelizes. Pode-se dizer, então, que nós trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso. É um estado da alma, um estado interno. Não existe lugar destinado ao castigo eterno, não existe um inferno físico. Cada um traz em si o seu próprio céu e o seu próprio inferno. Claro que o Espiritismo não nega que vai haver penalidade. Vai, Deus é justo. Porém, não existe um lugar determinado e permanente, ainda mais no fogo, né? Ainda acrescentado fornalhas, penas eternas. Não existe isso. É purgatório. Os espíritos dizem que são dores físicas e dores morais, um tempo de expiação, nós temos que sofrer as consequências,
para sentir, né, que aquilo dói, né? E quase sempre na Terra é o nosso purgatório. E muita gente já diz isso. Né? É aqui mesmo que a gente sofre, é aqui mesmo que a gente paga. Paga no sentido, né, que Jesus disse, né? Não sairás de lá enquanto não pagares. É simbólico isso. Mas também a gente pode escolher outra moeda para pagar. A gente pode escolher a moeda do amor. Fazendo bem, nós quitamos os nossos débitos. Não precisamos, às vezes, passar por uma prova mais penosa. E os anjos? Então, os anjos são aquelas almas de homens que já chegaram à perfeição, que cumpriram toda a caminhada, que estão lá. Então, né? E os demônios? Os demônios são espíritos imperfeitos, suscetíveis de regeneração, né? E que um dia poderão se tornar anjos também. Vão demorar, como diz a Doria, um tempo maior, vão demorar bastante, mas também podem chegar anjos. Então, o que é que nós aprendemos? Falta, punição. Ato meritório, recompensa. A lei geral do Espiritismo é consequência. Tudo tem consequência. Não é um castigo, é consequência. Se eu botar a mão em cima de uma chapa, qual é a consequência? Queimado. É culpa de Deus? É consequência do meu ato. Felicidade completa tem a ver com perfeição. Então, se você quer ter um casamento perfeitamente feliz, sabe o que você faz? Se torne um espírito perfeito e case com uma mulher que seja também um espírito perfeito. Aí vocês dois serão felizes. Até lá, vamos suportar as nossas dificuldades. Eu estou casado há 50, já fiz 51 anos agora de casado. E sei como é difícil a convivência, mas faz parte. Né? Então, a imperfeição gera sofrimento. A alma que tem 10 imperfeições sofre mais do que a que tem 3. E ela sofre pela própria imperfeição. Vou dar um exemplo para vocês. O cara é invejoso. Tá? E inveja todo mundo. E o vizinho, mais o vizinho ainda. Né? Aí está lá de noite, 11 horas da noite, lá tomando um cafezinho lá, antes de dormir, a mulher disse, olha lá, o vizinho comprou um carro novo. Foi lá na janela. Como é que ele comprou, hein? Aquela noite ele nem dorme. Ele está sendo castigado pela própria inveja dele. A imperfeição dele é o próprio castigo. Não precisa ninguém punir. Né? Deus só ama. O sofrimento é uma responsabilidade minha. Né? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a plantar. Eu plantei, né, um monte de coisa ruim, de pepino. Está na hora de começar a plantar maçã. Para colher maçã, eu tenho que plantar maçã. E vai demorar um pouco. Eu tenho que plantar agora, tenho que esperar crescer para eu poder, e tudo, para eu poder, então, colher. Devemos mudar o sentimento. Né? Nós temos que ter e seguir aquela recomendação de Jesus de ter olhos bons para as coisas. Não ter olhos maus. Porque quando a gente tem olhos bons nas coisas que nos acontecem, nós provocamos um céu interno. E quando nós temos olhos ruins, olhos maus, nós provocamos um inferno. Né? Então vamos parar de reclamar. Que é segunda-feira que eu tenho que trabalhar, que é chato trabalhar na segunda-feira. Parar de reclamar. Pelo contrário, vamos agradecer a Deus por nós termos um trabalho. Pode não ser aquele que a gente gostaria que fosse, pode, mas então vamos fazer força. Mas até lá, vamos agradecer todo dia que a gente for trabalhar. Né? Eu posso não ter todo o dinheiro que eu gostaria de ter? Claro que posso. A maioria de nós não temos o dinheiro que a gente gostaria de ter. Mas, como a gente não consegue isso, não vamos reclamar. Vamos aproveitar a oportunidade e aprender a economizar, evitar o desperdício. Né? Saúde. Vamos parar de reclamar da saúde. Tem gente que vive reclamando da saúde. Olha, temos que agradecer que nós estamos vivos. E uma coisa é o seguinte, eu tenho uma doença e a outra eu sou doente. Tem gente que bota na cabeça que é doente e sabe o que é que acontece com essa pessoa que bota na cabeça que é doente? Quando ele morre, ele vai continuar doente no mundo espiritual. Porque ele botou na cabeça que é doente, o espírito dele absorve essa condição e ele passa a ser um doente no mundo espiritual. Agora, a pessoa que tem uma doença física, quando ela morre, igual aquele Samson ali, primeiro que nós ouvimos aqui, a história, ele foi para o mundo espiritual, acabou a dor. E os outros lá, os espíritos, né,
inferiores condições, não, foram doentes para o mundo espiritual. Eu sou dono dos meus pensamentos. Então, vamos pensar isso. Tem criaturas que são capazes de carregar o céu para onde elas vão. Umas carregam o inferno, mas vamos nos espelhar naquelas que carregam o céu. E como é que elas fazem para carregar o céu nos lugares que elas vão? Com mínimos gestos. Elas carregam o céu fazendo prece, água fluidificada, também é bom. Uma leitura edificante é bom. Um tom de voz agradável para aconselhar. Um gesto generoso. Começando em casa. Esse negócio de começar em casa é interessante porque André Luiz faz uma recomendação espetacular. Ele diz que a gente devia tratar os nossos parentes, nossos familiares, como visita. Vamos fazer isso? Tratar nossa mulher como visita, a mulher tratar o marido como visita, tratar os filhos como visita. Por que a visita a gente trata bem? Aí quando é um parente, é um familiar, não. Então ele recomenda isso. Né? Então, tendo pequenos gestos de amor. Olha que história interessante. Né? Uma senhora lá no Oriente, ela era aqui do Brasil, ela estava lá no Oriente, foi numa farmácia, falar com o farmacêutico e disse assim, eu queria te pedir um favor. O que é? Queria que você arrumasse um veneno para matar minha sogra. Você disse, mas como? Que é isso? Vou te contar a história. Sim, eu casei lá no Brasil, meu marido vim para cá e não sabia que aqui quem mandava em casa era a sogra. E é um tormento, aquela mulher me incomoda o tempo todo, manda em mim, e eu não tenho paz. E começou a contar tudo o que estava acontecendo. Aí o farmacêutico disse, não, mas se ela é assim ruim mesmo, vamos dar um veneno para ela. Agora vamos fazer o seguinte, para ninguém descobrir que você vai matar ela, faz o seguinte, vai botando devagarinho o veneno, o café dela, o chá, né, que ela vai tomando, né? Trata ela bem, porque se acontecer alguma coisa, se for investigar, tu não vai ser suspeito, porque tu estava tratando ela bem. Então vou fazer isso. Passa uns 6 meses, ela volta correndo na farmácia e diz para o farmacêutico assim, ai, por amor de Deus, eu queria um antídoto para dar para minha sogra, por quê? Porque agora eu comecei a gostar dela. Olha só, eu comecei a levar ela para o shopping, passamos tardes agradáveis no shopping, passeamos para lá e para cá, e era minha parceira, eu fui fazendo aquilo que você disse, fui agradando ela, fui tratando ela bem. Então eu não quero mais que ela morra, eu queria que você desse um antídoto. Você não tem antídoto. O antídoto era você mesmo. Né? Eu sabia que isso ia acontecer. A partir do momento que você fosse tratar ela bem, né, as coisas iam se resolver. Então, não é um veneno que eu te dei. Te dei sim uma vitamina. E ela está bem saudável. E aí, para terminar aqui, para nós figurarmos bem simples essa história de céu e inferno. Um samurai muito violento chegou na porta do mosteiro Zen, né? E pediu ao mestre Ryokan, será que o senhor consegue me explicar o que é o céu e o que é o inferno? Aí o Ryokan disse assim, eu não perco tempo com gente estúpida como você. Nossa, o sangue subiu na cabeça do samurai, ele pegou uma espada, levantou para atacar o mestre disse assim, aí ó, isso é o inferno. Aí ele pegou, parou e disse, ai, mestre, desculpa, mestre. Aí o mestre disse assim, isso é o céu. Vamos lá, então, vamos terminar com a música, certo? Fazer o bem para cobrir a nossa multidão de pecados. Como é importante viver, usar nossas mãos para o bem, sentir a alegria dos anjos, fazer a esperança também. Se o homem quisesse entender quanto é importante a paz, a guerra não existiria e o mal não faria jamais. Só o amor pode nos fazer feliz. Só o amor tem o caminho da
enche o meu coração. Devemos buscar a verdade, chamando o Senhor na oração. Ele é a nossa felicidade, Jesus, nosso mestre e irmão. Ele é a nossa felicidade, Jesus, nosso mestre e irmão. Muito obrigado, muita luz para todos. Nós aqui agradecemos, Gilberto, a explanação maravilhosa que tu fez. Vamos fazer a nossa oração de encerramento agora, agradecendo essa oportunidade que tivemos. E nosso pensamento elevar a Deus, pedindo a Ele que proteja todas aquelas pessoas que deixamos em nossas casas, aqueles nossos vizinhos. A espiritualidade ampare a todos eles com muita paz, muito amor, muita fé. Nesse momento, vamos sentar na cadeira, o que melhor que a cadeira nos oferece, para fazer o nosso passe coletivo. Nosso passe coletivo é um passe que vem direto da espiritualidade bondosa. Nesse momento, espíritos bondosos caminham pelo nosso salão, derramando a cada um de vocês, cada um de nós, muita paz, muito amor, muita fé, muita esperança, harmonia para todos, saúde. Nesse momento agora recebemos bálsamo de muita saúde, muita paz, muito amor. Jesus e a espiritualidade bondosa, presente em nossos corações, aliviando nossas dores, nossos momentos de angústia. Que possamos, essa semana que começa, ter uma semana melhor que a que passou. E nós sejamos também melhores. Muita paz a todos. Que a paz de Jesus nos envolva sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E por caridade, Senhor, não deixe nós cair nas tentações e nos livre de todos os males, que assim seja. Muita paz a todos, uma boa noite a todos, que a paz de Jesus os envolva, uma boa semana e um ótimo fim de semana. Que assim seja. Não,